Marcos Eduardo do canal Gato Mestre, coleção de camisas históricas e curiosidades futebolísticas. Vou mostrar para vocês o álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 1994, a Copa do Mundo dos Estados Unidos, onde o Brasil se sagrou tetracampeão mundial. Pessoal, o álbum está um pouco velhinho, mas vale a pena ficar até o final do vídeo. Olha aqui, ó. Mundial 94. Era aquelas figurinhas que você ainda colava com cola branca. Pessoal, fique até o final do vídeo que eu vou falar alguns detalhes daquela Copa do Mundo para vocês, tá? Fica aí, até o final. Meus seguidores do Mundo da Bola, vou mostrar para vocês, como prometido nesse vídeo, o álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 94. Como falei lá anteriormente, esse álbum ainda era com cola branca, ele não era de figurinhas adesivas. Esse álbum da Copa do Mundo dos Estados Unidos foi o álbum que o Brasil conseguiu o tetracampeonato mundial. Então vou falar com vocês algumas curiosidades daquela Copa do Mundo e mostrar alguns jogadores que não estavam no elenco da seleção brasileira, que estavam nesse álbum de figurinhas aí. Então vamos lá, vamos começar agora a mostrar. O álbum tem as bandeiras das seleções que disputaram a Copa do Mundo. Vou falar para vocês quais foram as seleções que disputaram a Copa do Mundo de 94. Brasil, Irlanda, Espanha, Rússia, Nigéria, Romênia, Suíça, Grécia, Argentina, Coreia do Sul, Bélgica, Suécia, a anfitriã Estados Unidos, Marrocos, Alemanha, Itália, Noruega, Holanda, Bulgária, Arábia Saudita, Camarões, Colômbia, Bolívia e México. Esse foi o último ano de Copa do Mundo com 24 seleções, tá? Então vamos lá. Vamos começar a conhecer os jogadores de destaque dessas seleções. Esse álbum tinha uma novidade que ele mostrava as cidades. Olha aqui. As cidades sedes da Copa do Mundo. Nova York, Orlando, Boston, São Francisco. O Brasil jogou lá a primeira fase num calor de 40 graus os primeiros jogos. Washington, né, a capital da Casa Branca. Chicago, Detroit, Dallas e Los Angeles. Então vamos lá. Agora os estádios. O estádio em Chicago, vou fazer assim para vocês verem. Chicago, Detroit. Esse estádio, ele se chamava Silverdome. Ele foi o jogo do Brasil 1, Suécia 1, quando o Brasil empatou com um gol do Romário, o terceiro jogo da primeira fase. Depois, esse estádio aqui de Nova York teve um jogaço Itália e Noruega nessa Copa do Mundo. O estádio em Boston. Esse estádio aqui em Boston, ele tem uma coisa marcante aqui, vou mostrar para vocês aqui. Esse estádio foi o último gol de Diego Armando Maradona em Copas do Mundo. Contra a Grécia, Argentina 4, Grécia 0. Orlando, como eu mostrei para vocês. São Francisco, o Brasil jogou 3 vezes nesse estádio. Brasil e Rússia, o primeiro 2-0 Brasil, gol de Romário, gol de Raí. O segundo, Brasil 3, Camarões 0. O Brasil deu um show naquele dia. E também Brasil 1, Estados Unidos 0, naquele emblemático dia 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos. Aquele que o Romário deu o passe para o Bebeto bateu no canto do goleiro Tony Meola, e Romário e Bebeto se abraçaram e Bebeto disse: Romário, eu te amo. Em Dallas, esse jogo aqui também, Argentina e Bulgária, também foi uma data meio assim emblemática para o futebol mundial, porque o Maradona
ele estava suspenso e não jogou mais. Ele já tinha sido cortado da Copa do Mundo pelo doping em Washington e Los Angeles, o estádio Rose Bowl, que é onde foi Brasil 0, Itália 0, onde o Brasil venceu nos pênaltis. O final todo mundo conhece, foi aquele pênalti perdido do Roberto Baggio e o Brasil se sagrou campeão mundial. Então vamos continuar. Os Estados Unidos abriu aqui o álbum, o país sede. Vou mostrar para vocês aqui alguns jogadores de destaque. O Tony Meola, goleiro americano. Marcelo Balboa, jogou muito contra o Brasil. Alex Lalas, zagueiro, roqueiro e zagueiro. Foi oitavas de final o jogo do Brasil. Tabi Ramos. Quem não se lembra do Tabi Ramos? Que o Leonardo deu a cotovelada e foi expulso e não jogou mais na Copa do Mundo. Kobe Jones teve uma passagem por um clube brasileiro, Vasco da Gama. O Hinalda, muito bom jogador. Suíça de Alan Suter. Grandioso jogador que brilhou no futebol alemão, no Nuremberg. Tinha um time muito bom a Suíça. Chapuisat brilhou no Borussia Dortmund. Torcedor do Cruzeiro não se lembra. Lembra dele, mas com uma decepção, que o Borussia Dortmund venceu o Mundial de Clubes contra o Cruzeiro em 1996. Colômbia. A Colômbia, vou contar uma curiosidade da seleção colombiana para vocês. A Colômbia, ela tinha uma grandiosa seleção, venceu a Argentina por 5-0 nas eliminatórias com Maradona em campo. O jogador Andrés Escobar, que foi assassinado durante a Copa do Mundo, ele não está aqui no álbum. Na derrota contra os Estados Unidos, como a Colômbia era uma das favoritas a ser campeã do mundo, o jogador Andrés Escobar fez um gol contra na derrota de 2-1. E depois voltou para a Colômbia, o seu país de origem, e ele foi assassinado por apostadores que injetaram rios de dinheiro na seleção colombiana, e a seleção colombiana não foi para frente nessa Copa do Mundo. Então vamos lá. Goleiro Córdoba, de destaque, né, da seleção colombiana, do América de Cali. Carlos Valderrama, grandioso jogador do Atlético Júnior Nacional da Colômbia. Pereira brilhou no Atlético de Madrid. Segundo o Ronaldo Fenômeno, foi um dos zagueiros mais duros e mais difíceis que ele jogou contra. Fred Rincon, que nos deixou esse ano em acidente de carro, brilhou com a camisa do Corinthians, jogou no Palmeiras, Santos e Cruzeiro no futebol brasileiro. Valência, grande jogador, ex-Bayern de Munique da Alemanha. Asprilla, destaque no Parma da Itália. Jogou também no Brasil, no Fluminense e no Palmeiras. Mondragón tem uma história lindíssima. Se despediu do futebol na Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, com 43 anos de idade. Aristizábal, ídolo no São Paulo e ídolo no Cruzeiro, campeão brasileiro pelo Cruzeiro em 2003. Vou continuar. Romênia. A semifinalista Romênia, que brilhou na Copa de 94, de grandiosos jogadores, como esse aqui, George Hagi, ídolo no Barcelona e destaque no Brescia da Itália. Lakatos, também um grande jogador. Radu Siu. A Romênia nunca mais conseguiu um brilhantismo em Copa do Mundo. Olha aqui também, Petrescu. Pruneia, grande goleiro Pruneia. O Brasil. Chegamos na seleção brasileira, que foi o cabeça de chave do grupo B. Então vamos lá. No álbum tinha
Tafarel, Jorginho, foi campeão do mundo. Cafu, Ricardo Rocha, o Xerife, Mauro Silva, Raí, Zinho e Palinha. O Palinha não foi para a Copa do Mundo. Ele está no álbum, mas ele não foi para a Copa de 94. Aqui é a seleção brasileira. Se eu não me engano, se eu salvo me engano, essa foto aqui é do jogo Brasil 6, Bolívia 0. Nas eliminatórias de 1993 no estádio do Arruda, em Recife. Ricardo Gomes, grandioso zagueiro, ex-Fluminense e Paris Saint-Germain da França e Benfica. Ele não foi campeão do mundo, o Ricardo Gomes, que ele foi cortado. Márcio Santos foi campeão mundial, fez uma grande Copa do Mundo, perdeu o pênalti na final. Branco da Bomba Santa, como dizia Galvão Bueno, entrou no lugar de Leonardo e deu um brilhantismo para a seleção. Aquele gol importantíssimo no dia 9 de julho de 1994 contra a Holanda. Dunga, nosso capitão do nosso meio de campo. Guerreiro Dunga. Zete, nosso goleiro reserva, também foi campeão. Evair não foi para a Copa do Mundo. Quem foi no seu lugar foi Paulo Sérgio. Viola também não está no álbum e foi para a Copa. Miller foi campeão do mundo. Ronaldo Fenômeno também. Miller estava nessa Copa. E ele? Esse eu deixei até para falar por último, esses dois aqui. Romário e Bebeto. Essa dupla fenomenal que os brasileiros jamais irão se esquecer em Copa do Mundo. Essa dupla que fez vários gols nessa Copa. Romário 5 e Bebeto 3 nessa Copa do Mundo. Romário marcou 5 vezes e Bebeto 3 vezes. O final todo mundo sabe que o Brasil foi tetracampeão. Rússia, nosso primeiro adversário. Salenko, artilheiro da Copa do Mundo, Oleg Salenko, com 6 gols, depois defendeu o Valência, da Espanha. Salenko fez 5 gols nessa Copa do Mundo contra Camarões, na vitória por 6-1. Foi o nosso primeiro adversário, vencemos por 2-0. Camarões, nosso segundo adversário, Brasil 3, Camarões 0. Vou mostrar o destaque para vocês. Roger Milá, olha ele aqui, ó. Destaque na Copa de 90 e 94. Atuou com 42 anos na Copa do Mundo. Joseph Bell, goleiro, que também nessa Copa teve um episódio lamentável. Por causa do mau resultado de Camarões, ele teve sua casa incendiada. Suécia. Olha a Suécia da primeira fase e da semifinal. Olha aqui. Do folclórico goleiro Ravelli, o grande jogador Roger Ljung, meio campo, tinha uma visão de jogo fenomenal. Thomas Brolin, ídolo no Parma da Itália, um grandioso jogador. Martin Dahlin, também muito bom jogador que brilhou no Borussia Mönchengladbach da Alemanha. Henrik Larsson, destaque do Barcelona, junto com Messi. Brilhou nessa Copa de 94 também. Jonas Ter brilhou no futebol italiano com a camisa do Napoli. E o saudoso Ingesson também foi um grandioso jogador, ex-PSV Eindhoven, da Holanda. Alemanha. A Alemanha era a atual campeã do mundo em 1994. Não conseguiu ser campeã de novo. Ela foi campeã em 90. Olha aqui. A Alemanha de Bodo Illgner, Helmer, Kohler era uma base da seleção campeã do mundo em 90. Matthias Sammer, Moller, Hassler, Bremen, que fez o gol do título contra a Argentina de pênalti na final da Copa da Itália. Christian Zieg, que jogou no Bayern de Munique, lateral, ex-Milan. Lothar Matthäus, grandioso jogador que foi técnico no Atlético Paranaense. Effenberg, Klinsmann, Riedel, Kirsten, Kopke, goleiro que depois agarrou na Copa de 98. Era uma grandiosa seleção. A Alemanha que foi eliminada para a Bulgária, perdendo de 2-1. Espanha.
uma seleção muito boa também nessa Copa de 94, com Andoni Zubizarreta, Albert Ferrer, uma seleção, José Maria Baqueiro, ídolo no Barcelona, Fernando Hierro, ídolo no Real Madrid, Camineiro, grandioso jogador do Atlético de Madrid, Sérgio, lateral esquerdo do Barcelona. E olha ele aqui, ó, Pepe Guardiola, treinador multicampeão do Manchester City, Barcelona e Bayern de Munique. Uma grandiosa seleção, a seleção da Espanha. Canizares, novinho aqui, ó, goleiro do Valência da Espanha, ex-Celta de Vigo. Essa Copa do Mundo aqui, os espanhóis reclamam muito que eles foram eliminados para a Itália. Foi naquele jogo emblemático do Luiz Henrique. O Luiz Henrique, treinador, que foi jogador do Barcelona e do Real Madrid, ele levou uma cotovelada do Mauro Tassotti, jogador italiano. Coreia do Sul. A Coreia passou essa Copa sem brilhantismo. Essa aqui, ó, é uma curiosidade. Nas Copas antigamente, as seleções que faziam a primeira participação, como a Bolívia e a Nigéria, elas só tinham uma página e elas eram duas figurinhas. Era uma figurinha com a foto de dois jogadores. Esse aqui foi um grandioso jogador, Marco Echeverri, boliviano, canhoto, maior jogador boliviano de todos os tempos considerado. Cristaldo teve uma curiosidade numa Copa América de 1997. Brasil 3, Bolívia 1. O Edmundo deu uma cotovelada no Cristaldo e não foi expulso. Goleiro Truco. Bolívia, essa daqui foi a melhor geração da seleção boliviana. Nigéria, que fez uma boa Copa do Mundo. Nigéria venceu o primeiro jogo de 3-0 da Bulgária, assustando o mundo do futebol, com George Finidi, que brilhou no Ajax, depois no futebol da Espanha, no Betis. Iekine, também, Amokachi, grandiosos jogadores. Okocha. Iekine, já falecido, marcou o primeiro gol da Nigéria em Copas do Mundo. Argentina. Cheguei na Argentina. Grandiosos jogadores, base da Copa de 90, que foi vice-campeão do mundo. Tem um grande destaque da Argentina, olha só. Vamos lá. A Argentina sempre forte, né? De Goicoechea, Chamou, Ruggeri, grandioso zagueiro. Leonardo Pérez, era chamado de Léo Pérez, fera do Independiente da Argentina. Zapata e ele, o maior de todos, Diego Armando Maradona, jogou essa Copa do Mundo de 94. Depois ele foi suspenso pelo doping, né? Balbo, os mais antigos conhecem Abel Balbo, brilhou na Roma da Itália no futebol italiano. Canija, autor do gol Brasil 0, Argentina 1, na Copa de 90, passe do Maradona. Gabriel Omar Batistuta, grandioso centroavante que brilhou com a camisa da Roma, Fiorentina e Inter de Milão. Diego Pablo Simeone, outro treinador aqui, ó, hoje de destaque do Atlético de Madrid. Nessa época ele jogava no Sevilha. Esse grandioso jogador, ex-Real Madrid, Fernando Redondo. A Argentina foi eliminada nessa Copa do Mundo para a Romênia. A Grécia foi o saco de pancadas dessa Copa do Mundo. Depois a Grécia veio até ser campeã 10 anos depois da Eurocopa, espantando o mundo do futebol em 2004. Mas em 94 ela perdeu os 3 jogos. Ela perdeu de 4-0 da Argentina, de 4-0 da Bulgária e de 2-0 da Nigéria. Foi a última colocada, a seleção da Grécia na Copa do Mundo. Bulgária. Bulgária foi a primeira participação pós-Copa de 70. A Bulgária assustou o mundo com essa seleção. Bulgária que chegou em 4º lugar na Copa do Mundo. Grandiosos jogadores aqui em destaque. O saudoso Ivanov, folclórico, que faleceu recentemente.
Balakov, que brilhou com a camisa do Sporting de Lisboa. Letkov, esse carequinha jogava muita bola, ex-Hamburgo da Alemanha. Kostadinov, também do Porto de Portugal. Popov, goleiro, também muito bom goleiro. E o maior de todos, Hristo Stoichkov, companheiro do baixinho Romário. Aqui, vou mostrar bem para vocês aqui. Companheiro do baixinho Romário na Copa... Perdão, na Copa não. De Barcelona. Stoichkov brilhou com Romário e Raj no Barcelona e com outros jogadores, Guardiola e Luiz Henrique, como falei. Stoichkov era um canhoto muito habilidoso e batia muito bem na bola, principalmente faltas. A Bulgária, como disse, chegou em 4º lugar na Copa do Mundo. Itália, os vice-campeões do mundo. Itália sempre muito forte. Itália de Pagliuca, goleiro da seleção da Itália. Benarrivo jogou a Copa do Mundo. Franco Baresi, ídolo no Milan e na seleção italiana. Costa Curta, grandioso zagueiro do Milan. Albertini fez o gol de pênalti contra o Brasil na Copa do Mundo. Donadoni, também cracaço de bola. Evani, o Evani foi aquele que bateu o pênalti no meio do gol que o Galvão falou assim: "Pra que se mexer?" Também um grandioso jogador. Vou falar o último que a gente sabe no final, né? Esse cracaço de bola, gênio tanto na lateral esquerda, tanto na zaga, Paolo Maldini, Panucci, que brilhou no Milan, Erânio, Dino Baggio. O Dino Baggio teve mais oportunidade na Copa de 98 do que 94, mas também jogou. Casiraghi, Signori, muito bom jogador, ex-Lazio da Itália. Silenzi, ídolo no Torino, e o goleiro Marchegiani, campeão na Lazio no ano de 2000. E ele, Roberto Mancini, ídolo na Sampdoria, hoje treinador de futebol também. E o último, esse cracaço de bola, que para nós brasileiros foi muito bom ele ter perdido aquele pênalti, né? Roberto Baggio, mas ninguém à toa, ídolo na Inter de Milão, Milan e Juventus. Somente isso, ele foi ídolo nos 3 maiores clubes da Itália. Baggio, o melhor jogador do mundo em 1993. O Romário foi eleito em 94. Irlanda. A Irlanda teve um destaque nessa Copa do Mundo: vencer a Itália no primeiro jogo por 1-0. Fora isso, os irlandeses não tiveram mais destaque, não obteve nenhuma relevância nessa Copa do Mundo. Roy Keane, esse grandioso jogador, vou mostrar aqui para vocês, ídolo no Manchester United, jogou a Copa de 94. Olha aqui. Ray Walgton, esse marcou o gol contra a Itália de fora da área de perna esquerda. Esse jogador aqui foi o único destaque da Irlanda na Copa do Mundo. Noruega. A Noruega fez uma boa Copa de 98. De 94, nem tanto. Jogadores conhecidos como Mikkeland, Rekdal, Jostein Flo. Quando eu for mostrar o álbum da Copa de 98, eu vou mostrar para vocês o Tore André Flo, irmão dele, que teve muito destaque no jogo contra o Brasil em 98. México. Uma grandiosa seleção, fez uma boa Copa do Mundo em 94, do lendário goleiro Jorge Campos, Herrera, vamos ver alguns jogadores aqui, Luiz Garcia, brilhou com a camisa do Atlético de Madrid, Hugo Sanches, cracaço de bola, ídolo do Real Madrid, Luiz Roberto Alves. Essa é a seleção mexicana. Bélgica. A Bélgica tinha uma boa seleção, mas não conseguiu ir adiante nessa Copa do Mundo. Ela chegou nas oitavas de final do grande goleiro considerado o melhor do mundo, Prudhomme,
Chifo, que brilhou na Fiorentina e no Mônaco da França. Luc Nilis, também um grandioso jogador belga. O Wilmots, para quem não lembra, marcou aquele gol contra o Brasil na Copa de 2002, que foi anulado, quando o jogo estava Brasil 0, Bélgica 0. O Luiz Ayrton Oliveira, ele é brasileiro, nascido em São Luís, no Maranhão, mas ele jogou na seleção da Bélgica. Ele era chamado de Oliveira, grande destaque no futebol italiano, no Cagliari e na Fiorentina. Stalins, muito bom zagueiro que brilhou no Clube Bruges. Marrocos também não teve muito destaque na Copa do Mundo. Na de 94 não, mas na de 98 teve. Naibé, brilhou depois na Copa de 98. Mais à frente vou falar sobre a seleção marroquina. E esse aqui, a fera também, ó. Hadji, que fez um golaço na Copa de 98. Como falei para vocês, vou falar mais do Marrocos no álbum da Copa de 98. Já estou dando um spoiler para vocês. E a grande Holanda. Holanda, daquele jogo emblemático contra o Brasil no dia 9 de julho de 94. Brasil 3, Holanda 2. Brasil vencia por 2-0. Gol de Romário e gol de Bebeto. Os holandeses, gol de Bergkamp e Aaron Winter de cabeça, buscaram o empate. Depois o que aconteceu? Branco, com a sua bomba santa, com aquele golaço de falta que o Romário desviou, né? Até dobrou a coluna, dizem que o Romário tem até problema de coluna por causa disso. Brasil venceu por 3-2, 20 anos depois de ter sido eliminado pela Holanda. O Brasil tinha sido eliminado na Copa de 74 com o show de Cruyff e da laranja mecânica e do carrossel holandês. Então vamos lá. Goleiro De Goey, para quem não se lembra, era o goleiro titular da Holanda, ficou com aquela cara meio de abismado com o gol do branco. Van Gobel, muito bom lateral, muito bom zagueiro, ex-Feyenoord da Holanda. Esse jogava muita bola, foi treinador do Barcelona recentemente. Ronald Koeman fez o gol do título do Barcelona da Champions League contra o Sampdoria em 1992. Aaron Winter, como mostrei para vocês, fez o gol contra o Brasil, o segundo. Vou mostrar as feras para vocês depois, hein? Frank de Boer, grande zagueiro, ex-Barcelona e Ajax. Rijka, outra fera e ex-treinador do Barcelona. Rijka foi o treinador do Barcelona quando o Barcelona tinha aquele grandioso jogador brasileiro, Ronaldinho Gaúcho, Samuel Eto'o e o Messi no início de carreira, Deco, Belete, Silvinho. Dennis Bergkamp, cracaço de bola, ídolo na Inter de Milão, da Legião dos Holandeses e do Arsenal da Inglaterra. Ronald De Boer, o irmão do Frank De Boer. Mark Overmars, ele fez a falta no branco, né? Na verdade, muitos dizem que o branco fez falta nele, mas o juiz caiu na onda do branco. E esse aqui, Rudi Gullit, ídolo no Milan, grandioso jogador que eu tive o privilégio de ver jogar. Era uma grandiosa seleção, essa seleção que parou nas quartas de final para a seleção brasileira. E a Arábia Saudita, como disse, olha aqui, uma página só com foto de 2 jogadores. E a última página do álbum é o escudo da CBF. Você tinha que montar essa figurinha, olha aqui, ó. E aqui é a bandeira dos Estados Unidos, que são 50 estados, né, os Estados Unidos da América. E aqui são as sedes, como falei lá na frente. Então, pessoal, espero que tenham gostado do álbum de figurinhas da Copa de 94. Se inscrevam no canal Gato Mestre, coleção de camisas históricas e curiosidades futebolísticas. Sigam lá no Instagram, Gato_Mestre OFC.
Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Expetbet.bet, a melhor plataforma para suas apostas esportivas. 100% automática do depósito ao saque. Plataforma moderna e intuitiva e as melhores cotações do Brasil. Credibilidade e segurança para fazer as suas apostas e fazer dinheiro com a sua sorte. 24 horas por dia. Gerencie você mesmo todas as suas apostas. Aposte ao vivo e receba seus lucros sem atrasos. Expetbet, vem apostar no melhor do Brasil.